Nós estamos aqui no nosso primeiro ciclo. É importante que nós perguntemos as nossas dificuldades, porque o médium novo, no médium aprendiz, ele tem muitas perguntas e dificuldades em relação à sua mediunidade. É importante que nós tenhamos essa troca de informações e de orientações. Mas eu posso, antemão, dizer que a mediunidade é a maior bênção que Deus nos deu. Todo médium que ele consegue ter a consciência da grandiosidade que é a mediunidade, o quanto ela pode ajudá-lo no seu progresso, no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento, porque a mediunidade é um diálogo. E quando nós aprendemos a dialogar pela mente, é o que nós vamos usar após a morte. É esse diálogo da mente após a nossa morte. Como nós vamos falar no mundo dos espíritos, é a mente. A mente pensa e o espírito ouve. Esse diálogo que nós estamos hoje nos preparando para o futuro é uma maneira de crescimento. E quanto mais nós usarmos a nossa mente, no sentido de crescimento, mais nós vamos nos aprimorar e desenvolver melhor no sentido de a irradiação conseguir o alcance desejado. Porque a maior dificuldade do médium é não acreditar em si mesmo, não acreditar na sua força, na sua potencialidade, até onde ele pode chegar. Nós, médios, acreditamos na força do outro, no crescimento do outro. Mas o outro, ele iniciou esse diálogo, ele iniciou essa força, ele iniciou essa coragem, ele teve vontade. Todo o nosso aprimoramento será em relação ao nosso crescimento. Maria Soares, pode perguntar. Gratidão, primeiramente. Isso já fica respondida a pergunta que eu só quero agora uma complementação. Não é possível nós fazermos a irradiação, os encaminhamentos. No meu caso, que eu faço evangelho em casas diariamente, o socorro pode ser feito silenciosamente, só através do pensamento? Pode. Só através do pensamento, veja bem. Toda vez que nós pensarmos o bem ou o mal, os espíritos ao nosso redor ouvem. E quando os espíritos, eles também pensam, nós também ouvimos e percebemos. Mas como nós não temos assim um preparo técnico ainda para isso, nós não prestamos atenção. Mas vamos colocar assim, o espírito orgulhoso, ele emana aquele orgulho dentro do nosso lar. E quando a gente tem um ato de humildade, ele vira assim para nós, mas para que isso? Para que você vai usar essa sua humildade? Você não precisa. Nós ouvimos aquilo e a gente fala isso mesmo. Eu não preciso fazer isso que eu quero fazer, eu posso ser mais orgulhosa, mais dona de mim mesma. Esse diálogo, ele existe constantemente. Os espíritos nos influenciam, quer para o bem, quer para o mal. O evangelho, toda vez que nós oramos o evangelho, todos os espíritos que estão no nosso lar, na região, eles ouvem, eles escutam ao mau grado deles, querendo ou não querendo. Porque toda a irradiação de conhecimento, de estudo, de aprimoramento, de virtudes, palestras e preces, o que acontece quando nós fazemos o evangelho? Os espíritos que ouvem o nosso evangelho,
ao mau grado deles, o que acontece? Na nossa próxima reunião, eles tentam nos retardar, tentam nos impedir de fazer o evangelho de novo. Por essa razão, é de suma importância o recolhimento e assistência dos espíritos no evangelho do lar. Sempre, sempre. Maria, pode perguntar novamente. Porque é esclarecimento, não é bem pergunta, é mais esclarecimento. Porque eu, ultimamente, eu estou sozinha, sozinha, digo encarnada. Sou só eu que sou espírita, espiritualista, né? Que estuda ciência e filosofia. Os demais são todos de outra dominação. Só que, devido à providência divina, fomos obrigados a estarmos na mesma bacia, né? Sim. Na mesma panela aqui, nesse lugar onde eu me encontro. Sim. Estamos sendo farinha do mesmo saco. E, como sempre, eu fiz o evangelho todos os dias. E, principalmente, na casa desse filho. E neste lugar aqui onde eu me encontro, para manter o meu próprio equilíbrio, eu tenho que fazer o evangelho todo santo dia, quando eu levanto. Perfeitamente, Maria. E sem É contar que na correto. segunda é com hora marcada às 20 horas, e na sexta-feira também determinado pela espiritualidade o meu evangelho no lar. E aqui eu Perfeitamente. tenho que manter, e assim mesmo, Isso. a noite passada mesmo, eu abri uma brecha, fiquei um pouquinho com raiva, um pouquinho, mas foi pouquíssimo, questão de segundos. Eu abri um Sim. portal para as trevas me incomodar a noite inteirinha. Você faz o teu evangelho e socorre os espíritos. A importância do evangelho, da nossa prece, da nossa vibração, é o trabalho socorrista. Então, você vai pedir sempre aos seus protetores que retirem os espíritos nervosos, os espíritos que não gostam de você. O médium tem que pedir, rogo à minha equipe de trabalho que socorra os espíritos que não gostam de mim, que não gostam que eu faça o evangelho, espíritos que não gostam da minha neta, espíritos que não querem estar aqui nesse horário comigo. Nós temos que ter objetivo e pedir com segurança. Rogo ao meu protetor que retire o meu adversário do meu evangelho, da minha neta, do meu filho, da minha filha, do meu trabalho, do meu pão de cada dia. É necessário o médium ser claro, bastante claro com a espiritualidade, porque os espíritos não adivinham, como nós também não adivinhamos. Sejam bastante claros nos objetivos. Ok, Maria? Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço, muita gratidão pelos esclarecimentos. Beatriz. Boa noite, Araci. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Eli, boa noite, grupo. Você estava fazendo um comentário sobre o Evangelho no Lar e me veio uma pergunta aqui na cabeça. Há muito tempo já eu não faço o Evangelho aos moldes que eu acho que é para ser feito. Então eu pergunto a você, você acha que uma leitura do Evangelho ou uma leitura edificante qualquer funcionaria dessa mesma forma que você estava explicando agora? Você não vai abrir simplesmente um livro, o Tá? Evangelho, ler, simplesmente ler. Não. Você terá que colocar a sua prece, necessariamente, o objetivo daquela sua instrução e pedir que os espíritos sejam recolhidos. Porque se você simplesmente abrir, quer o Evangelho, quer um outro livro, não haverá uma proteção adequada. Sua equipe de trabalho não estaria ali te protegendo. É necessário, como nós também pedimos, para orar, para estudar. Porque se a gente não pedir a equipe de trabalho para estudar, nós não achamos tempo para estudar.
Passa uma coisa, é outra, você não estuda. Igual você fala assim, eu preciso consertar aquela roupa ou fazer uma limpeza. E aí fica, aquela roupa não conserta, passa um ano, passa 2, você não consegue. Por quê? Você precisa orar, rogar a sua equipe de trabalho que te proteja naquele evento, que te proteja no que você quer fazer, no pintar, estudar, arrumar, cozinhar, limpar a casa, ir no mercado, tudo para você não esquecer. Porque nós sofremos uma ação direta de uma multidão de espíritos. O médium, ele deve orar sempre, recolher os espíritos e fechar o seu trabalho. Isso é fundamental que você o faça sempre, Beatriz. E se você não faz, procure fazer. Tira um dia por semana para você fazer o seu evangelho, para você fazer o seu estudo. É muito importante. Certo, Beatriz? Isso independe, então, da oração da manhã e da oração da noite. É isso. Eu vou tirar um dia e um horário exclusivo para o evangelho. Sim, porque você vai atingir os seus espíritos e os espíritos da sua família, moradores da sua casa. Porque os espíritos são espertos. Pode ser que a hora que você está estudando, eles estão todo mundo passeando, em cima do muro, nas árvores, passeando na calçada, entendeu? Quando você fizer o evangelho, você é para os moradores desta casa, quer dizer, você pôs uma condição para que aqueles que ali estão na tua casa ouçam o evangelho e sejam socorridos. O objetivo deve ser bem colocado para os espíritos. Se você precisa fazer uma viagem, você tem objetivo. E diga aos seus protetores que você vai viajar, onde você está, que você quer proteção e amparo na ida e na volta. Quando você chegar na sua casa, você agradece o amparo que recebeu e novamente começa a sua atividade. Nós temos que viver com esse lado espiritual que nos protege grandemente. O médium deve estar sempre assessorado com a sua equipe de trabalho em qualquer atividade. Sempre, sempre, sempre ter os espíritos protegendo e nos amparando a qualquer hora, a qualquer momento. Certo? Até à noite, na hora que nós dormirmos, que a nossa equipe nos leve à sala de aula, ao estudo que nós queremos fazer, de filosofia, de história, ciência, geografia, computação, sempre amparado pela nossa equipe de trabalho. Certo, Beatriz? Jaqueline? Boa noite. Queria comentar com vocês algo que aconteceu comigo essa semana. Eu sou um bandista, na verdade. Eu frequento o centro que a Nilza trabalha, porque assim, a Nilza me acolheu com muito carinho e aceitou o meu trabalho do meu caboclo lá no centro. E assim, aceito lá o trabalho, mas é kardecista lá, entendeu? E eu trabalho lá, toda vez que eu vou, eu trabalho. E aí um amigo dos meus amigos de lá me chamou para conhecer um lugar de Umbanda aqui em Londrina. Eu não conhecia, né? Eu conheci, era um dia de marinheiro. E marinheiro trabalha a corrente da médica, né? Eu nem sabia, né? Foi novidade para mim. E aí, passei lá, eu estava com um caroço aqui nesse braço, passei e tal, energia muito boa, né? A defumação e tudo mais. Só que agradeci tudo, só que na hora que eu voltei para casa, eu não fechei os olhos, eu estava assim, e não estava agitada, mas eu não consegui dormir a noite inteira. Eu não sei o que aconteceu comigo lá para me deixar assim. Então, assim, ter dormir, olha, pedi várias vezes para meus guias, me ajuda, amiga, eu preciso dormir, e não consegui. Certo. O que eu vou falar aqui é para todos vocês. Espírito não dorme. Quando um espírito chega próximo de qualquer médium, qualquer uma de nós, primeira coisa que nos falta é o sono. Primeira coisa. Eu entendo, Jaqueline, que havia um espírito que queria comunicar com você.
já estava tentando comunicar com você, porque já estava vinculado à sua aura espiritual. Toda vez que o médium não tem sono, ele está espritado, Jaqueline. Toda vez que o médium não tem sono, ele está espritado. Esse espírito queria falar com você. Ou ele é um protetor, ou ele estava pedindo recurso, ou era um familiar, ou era um espírito amigo. Coincidentemente, talvez pelo local, pelo ambiente, fez com que esse espírito se aproximasse de você. Você deveria ter feito uma prece e ter falado corretamente para Deus e a sua equipe, esse espírito que não me deixa dormir, que ele se comunique comigo. Nessa proposta de se comunique comigo, ele ia passar para você o que ele precisava. É necessário que você ficasse concentrada, em silêncio, mesmo acordada, sem, mas fecharia os seus olhos, tentaria ouvir o espírito. Ou ele queria um socorro, ou ele precisava trabalhar. Se é um espírito relativamente bom, ele precisa trabalhar. Todo espírito precisa trabalhar. Por quê? Porque ele precisa de bônus hora. Uma cozinheira, no mundo dos espíritos, ela precisa trabalhar. Ela tem que ajudar outras pessoas a cozinhar. Aquelas horas que ela está ensinando alguém, uma jovem, que seja fritar um ovo, ela está ganhando horas ao bem, porque ela está ajudando. Uma lavadeira, uma passadeira, uma bordadeira, uma costureira, um médico, um enfermeiro, seja qual for, estudar, ver o computador, mexer no celular, todo e qualquer trabalho ao bem educativo é considerado bônus horas. Nós temos que convidar a nossa família para começar a trabalhar. E se você, Jaqueline, teve amigos e companheiros de reencarnações e reencarnações, que foram marinheiros, que viveram em navios, que viveram na Inglaterra, que viveram em toda a história da humanidade, com seus barcos, com seus trabalhos, e agora, no mundo dos espíritos, ele tem que trabalhar. O que seria trabalhar? Seria socorrer os espíritos. Então, junto de você, ele tem que socorrer para resgatar o seu próprio passado e aliviar você. Nós recorremos ao nosso passado, os espíritos também trabalham aliviando o nosso passado. Médium não pode ter preconceito de nenhuma e qualquer religião. Se você vem da Umbanda, respeita os seus guias espirituais de Umbanda e trabalha carinhosamente, devidamente, se esse o teu resgate. Para nós, espírita, nosso trabalho é ajudar, é ensinar, é passar a informação correta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, passar a Gênese, enfim, como que ele vai trabalhar esse acesso à informação da mediunidade. É isso que é Espiritismo. E como trabalhar com essa grande ciência? O médium não pode ter nenhum faniquito, porque os seus guias espirituais foi programado no mundo dos espíritos. Já foi, você nasceu aqui programada. Não somos nós, espírita, que vamos dizer para você que você não pode trabalhar com seu preto velho, ou com seu índio, seu caboclo, seu baiano, porque quem sou eu, nesse contexto da humanidade, para dizer para você que você não pode? Quem sou eu? Se você lá, com a sua equipe de trabalho, com seus protetores, programou essa existência com esses protetores. Eu diria, continua sendo humanista e continue estudando o kardecismo, sem faniquito. E não deixa nenhum espírita orgulhoso, cheio de faniquito, te tirar esse ideal. Tá bom? De maneira nenhuma. Mas se você encontrar
aqueles espíritas cheios de chilique, falar assim, olha, aqui não entra baiano nem caboclo, você fica bem quietinho, deixa o seu caboclo trabalhar, fica quietinho, não mexe nem um fio do cabelo do lugar, fica bem bonitinha, trabalha, socorre, ampara, leva os espíritos, porque tanto o caboclo como qualquer benfeitor, qualquer falange de Francisco de Assis, qualquer falange de Lacordaire, do Chico, de qualquer de André Luiz, eles vêm para trabalhar e também auxiliar. Eles precisam trabalhar. É por isso que nós recebemos, médium precisa trabalhar, porque o seu crescimento, eu ajudo os espíritos e os espíritos me ajudam. E é este socorro que o médium faz dos espíritos sofredores, doentes, cansados, aflitos, não importa o espírito que está te auxiliando. À medida que na colônia espiritual ele ficar bom, ele retorna para transformar o seu trabalho junto da equipe do médium. Vai aumentar a equipe do médium. De ordem geral, o médium inicia com um protetor. Vamos colocar de uma maneira mais simples, um preto velho, ou uma avó, uma tia, uma irmã, qualquer um. À medida que esse espírito ajuda no lar, ele leva esse espírito para uma colônia. Passados 6 meses, 1 ano, esse espírito volta com o preto velho, ou com a mãe, ou com a irmã, para trabalhar. Aí, na outra semana, recolheu mais 3. Daqui 6 meses, volta mais 3. Se recolheu 10, vai voltar 10. Se recolheu 1.000, vai voltar 1.000. Se recolheu 10.000, vai voltar os 10.000. É isso que se chama a força da mediunidade. Porque o médium sozinho, ele não pode, ele é só. O que forma um médium? A equipe do médium, a força do médium é o trabalho do médium. É o trabalho socorrista do médium. Quanto mais o médium trabalha, quanto mais o médium socorre, quanto mais o médium ampara, mais este amparo retorna para ele. É a lei de causa e efeito. Então, você vai trabalhar 2 horas, 1 hora, aquela equipe de trabalho que você socorreu é que retorna para você. É essa a sua equipe. É essa aqueles que vão te ajudar. Quanto mais o médium trabalha, socorre, ampara, faz tudo direitinho, é o que aumenta a sua proteção e que aumenta todas as suas atividades. É isso que o médium tem que entender. Agora, quanto às linhas de trabalho do médium, é característica dele, do médium, do seu passado, do seu compromisso, da sua missão. O médium vem com os espíritos que vão auxiliá-lo na sua missão, para que ele tenha êxito no que ele veio fazer. Eu diria para todos os médiuns que fossem simples, que fossem justos e corretos, porque todos os espíritos são filhos de Deus, desde o reino mineral, do reino vegetal, do reino dos animais, do reino humano. Todos são filhos de Deus, desde o primeiro átomo ao arcanjo. Então, essa evolução de um átomo ao arcanjo é o trabalho dos espíritos. Não tenham faniquito, por gentileza, quebrem esses faniquitos e sejam pessoas justas e nobres. E o orgulho, a vaidade desintegre, dissolve toda ela. Eli, você faz a prece? Vamos orar, então. Então, vamos nós nesse momento. Vamos nos posicionar numa posição agradável. Vamos respirar. Manter a nossa respiração e a nossa concentração
E vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos ao universo. Vamos buscar Deus no universo. Esse Pai de amor, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse Pai misericordioso. E vamos rogar a Ele. Senhor, aqui estamos nós, humildemente a te rogar o vosso amparo. Permita, Senhor, que os espíritos trabalhadores da tua seara, desse grande universo, Senhor, deste hálito divino, Senhor, possa derramar sobre nós, nos iluminando, nos fortalecendo, nos amparando a cada instante. Templo de amor, de luz, se faça presente a nos envolver. Rogamos, Senhor, as energias solares, as energias lunares, as energias planetárias que venham trazer todo esse fluido curador, esse fluido para desintegrar todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas. Que venha esse fluido para fortalecer o nosso corpo físico e o nosso perispírito, e fortalecer ao nosso espírito, Senhor. Dar-nos, Pai misericordioso, todo o vosso amor. Permita ao Jesus, permita que toda a sua ordem crística, que todos os espíritos crísticos nesse momento venham nos auxiliar, que os espíritos consoladores, rogo neste momento as falanges, Senhor, de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erastro, de Bernardino. Rogo-te, Senhor, as falanges, Senhor, de todas as nossas equipes espirituais, dos nossos ancestrais, dos nossos espíritos familiares. Rogo ao nosso anjo guardião, rogo as falanges de Maria, como eu rogo as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes. Rogo as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge. Peço-vos neste momento que derrame toda essa energia curadora, toda esta força sobre nós. E pedimos nesse momento a todos os nossos benfeitores, a toda a nossa equipe de trabalho. Chame médium, evoque neste momento toda a sua equipe de trabalho, toda a sua equipe africana, toda a sua equipe cabocla indígena, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais. Chame todo o seu povo de guarda e retaguarda, chame toda a sua equipe espiritual, chame os espíritos trabalhadores que trabalham dentro da seara da justiça. Chame neste momento toda a força do Comando Maior das Forças Armadas, todo o Exército, Marinha e Aeronáutica, todas as polícias civis, militares. Chame tudo que você conhece. Chame os guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Chame a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos, que venha neste momento, e rogo neste momento ao Senhor permissão para abrirmos a bacia da consolação, esse grande laboratório, Senhor, que venha esse grande laboratório, que ele se abra a regeneração, a redenção, abra nesse momento essa lama astral, e possamos nós, Senhor, nos colocarmos ali dentro e pedimos a nossa equipe espiritual para puxar de nós, puxar todos os nossos obsessores, todos esses espíritos que nos perturbam no nosso dia a dia, que perturbam o nosso sono, que nos causa dores, que nos causa tristeza, angústia, depressão. Rogo neste momento, Senhor, por todos os meus obsessores, por todos esses espíritos rivais, adversários, por todos esses familiares que hoje cobram de mim, Senhor.
cobram o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer no passado. Permita nesse momento, Senhor, puxando todos esses espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, todos os traidores, todos esses espíritos doentes, que eles sejam puxados para dentro da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e que este fogo etéreo, Senhor, esse fluido possa queimar, desmaterializar, desmagnetizar toda essa irradiação, todas as formas, pensamentos, todos os desejos, todas as vontades, todas as criações maléficas, Senhor. E peço para passar por mim, Senhor, esse fogo, para desatar todos os meus traumas, todas as minhas dificuldades, todos os meus pensamentos, as minhas criações mentais, puxando o meu lar, Senhor, puxando para desintegrar todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as raivas, todos os ódios, todas as brigas, todos os desentendimentos, toda a maldade, toda e qualquer irradiação que outros tenham emitido, Senhor, para minha casa, para mim neste momento. Eu peço nesse momento a minha equipe que vai queimando, desintegrando, desmagnetizando, vai exterminando toda essa vibração, que este fogo vai passando pelo meu corpo físico, pelo meu perispírito, e nesse momento vai queimando, vai dissolvendo todos os vírus, todas as bactérias, tudo que está impregnado no meu corpo físico, no meu perispírito, todas as minhas dores, nos meus nervos, nos meus ossos, nos meus músculos, nos meus órgãos, aonde você estiver, médico, vai aí e peça para desintegrar, que este fogo vai desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo todas essas irradiações. E peço, Senhor, por todos esses espíritos desencarnados que trazem a doença nos seus corpos perispirituais, que sejam desintegrados também, desmagnetizados, dissolvidos, que eles se libertem, Senhor, que eu me liberte de toda essa irradiação, que eu me liberte dos meus próprios pensamentos errados, Senhor, de tudo aquilo que eu vibro, Senhor, de tudo aquilo que eu crio, eu peço nesse momento para dissolver, desmagnetizar, desimantar, desconsagrar todos os pedidos, todos os trabalhos, todos os desejos, todas as formas, Senhor, pensamentos emitidas. E rogo neste momento a força da minha equipe espiritual que gire, e que gire a força da terra, a força da água, a força do fogo, a força do ar, girando, limpando, higienizando, fazendo toda a higienização no meu lar, por todos os meus bens, por todos os meus animais, por todos os vegetais, por todos os meus familiares que aqui moram junto comigo. Eu peço nesse momento para ir dissolvendo, desmagnetizando, passando por toda a minha propriedade, passando por todos os meus bens, passando por todo o meu trabalho. Peço neste momento, Senhor, para dissolver tudo isso. E rogo a infinita misericórdia de Deus que permita que os espíritos trabalhadores das águas, que Poseidon, capitão dos 7 mares, que as falanges de Iemanjá tragam toda a força das águas do mar e vai lavando todos da regeneração, da redenção, da consolação da lama astral, vai lavando todos os espíritos desencarnados, vai lavando todos os encarnados, lavando a mim, retirando que essa água vai lavando, vai trazendo todo o fluido curador, calmante, pacificador, refazendo todo o meu corpo físico, refazendo todo o meu perispírito, refazendo todos os perispíritos
dos nossos irmãos desencarnados, que essa energia vai penetrando, vai acalmando, vai serenizando, trazendo toda a energia de arrependimento, muito arrependimento, energias de amor, que a partícula de amor de Deus, do grande Mestre Jesus, se faça presente, trazendo todos os 10 mandamentos. Traga os 10 mandamentos e comece neste momento a imantar na mente dos espíritos, para que eles possam seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus. Peço, Pai misericordioso, por todos esses nossos irmãos, peçam por todos os médios neste momento, que sejam amparados, fortalecidos, que os seus espíritos protetores estejam ao seu lado, orientando e instruindo. E rogo neste momento às falanges amigas, a todas as colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, aonde estiver uma equipe socorrista, onde estiver uma equipe trabalhadora, que venha em nosso auxílio, que venham a Cruz Vermelha, as equipes médicas, os enfermeiros, que venham as equipes franciscanas, que venham as equipes de Cáritas, que venham as mãezinhas, os anjos guardiões, e possam, neste momento, socorrer todos os espíritos, todos da consolação, todos da regeneração, da redenção e da lama astral, retirando em todos esses espíritos, colocando eles nas macas, colocando eles nas ambulâncias, nos trens, nos ônibus, colocando eles nos aviões, nas naves espaciais, e conduzindo a todos com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, levando as colônias espirituais aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos presídios educativos, que lá eles possam se recuperar, que lá eles possam estudar, trabalhar, para poderem serem ceareiros do Cristo, para poderem reencarnar e transformar esse mundo num mundo melhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus, Mãe Santíssima. Envolva todos esses espíritos, todos esses trabalhadores, Senhor socorrista, que sejam amparados. E assim, Senhor, eu vos peço neste momento que se feche a bacia, esse grande laboratório, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção e da lama astral, que todos sejam reconduzidos às colônias espirituais. E com a sua permissão, Senhor, eu fecho esse grande laboratório, essas vacinas. E assim, neste momento, eu volto para dentro do meu lar. Volte, médico, chame neste momento toda a sua equipe e coloque a sua volta. E rogue neste momento toda a proteção, todo o amparo, que eles te orientem, te instruam, que eles possam, no momento do seu repouso físico, conduzi-los aos hospitais, se assim forem necessários, às escolas, para que você possa se instruir, ao trabalho edificante, para que você possa se sentir melhor. Rogo neste momento as falanges benfeitoras, que derrame todo esse fluido de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de beleza, de prosperidade, de progresso, de bem-aventurança, trazendo toda a luz a todos os lares, a todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver o nosso lar num círculo de luz, de paz, de muita paz e muito amor. E assim, Senhor, agradecidos somos por todo o vosso amparo, por todo este momento de luz, Senhor, que derrame sobre toda a nossa equipe espiritual, sobre todos esses protetores, Senhor, todo o seu amparo, toda a luz, para que eles possam estar sempre nos orientando, nos instruindo, trabalhando junto conosco. Agradecemos, Senhor, as falanges de Maria, as falanges do grande Mestre Jesus, do Espírito de verdade. E a Ti, Pai, o nosso
agradecimento profundo pela oportunidade da vida, do lar, da família, pela oportunidade de conhecermos a doutrina dos Espíritos, por nós aqui estarmos nesse grande aprendizado. E assim, Senhor, agradecidos somos, pedimos a vós a sua bênção, a sua paz. E neste momento, nós encerramos todas as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor esteja conosco hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja.